Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma aula, Teologia para Iniciantes, e estamos falando aí sobre as Escrituras, sobre inspiração, ok, das Escrituras Sagradas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, temos vídeos dando dicas de livros de teologia, temos postado mensagem devocional, ok, e estamos aí com esse projeto de poder estar compartilhando aí conhecimento para você que gosta de teologia, mas acha complicado aí algumas coisas. Estamos procurando aí trazer esses vídeos de 20, 25 minutos, máximo um pouco mais de 25 minutos, né? Conhecimento da palavra de Deus, ok? E estamos aí, ó, estudando esse livro aqui, ó, de Brian Pillman, conhecendo as doutrinas da Bíblia, conhecendo as doutrinas da Bíblia, da Editora Vida, a obra que é um best-seller da Editora Vida, que no caso Brian Pillman escreveu essa obra originalmente, né, em 1970, então está completando 50 anos esta obra, que é aí um livro que tem sido livro-texto de muitos seminários, ok? Então vamos lá, você que já tem o livro, você que adquiriu, já, eu estou na página 34, segundo parágrafo, né, que diz assim: as Escrituras se dizem inspiradas. Um exame cuidadoso delas revelará o fato de que seu caráter sustenta essa posição. Quando posta em julgamento, a Bíblia se defende com provas fidedignas. Quanto a seus autores, ela foi escrita por homens cuja honestidade e integridade não podem ser postas em dúvida. Quanto ao seu conteúdo, há nela a mais sublime revelação de Deus ao mundo. Quanto à sua influência, ela tem trazido a luz salvadora às nações e aos indivíduos, como também possui um poder infalível para guiar os homens a Deus, transformar-lhes o caráter quanto à sua autoridade, desempenha o papel de um tribunal supremo em assuntos religiosos, de maneira que até mesmo os cultos falsos são obrigados a citar suas palavras para poder impressionar o público. Não é verdade? Muitos de nós evangélicos, no passado, nós fomos espíritas, né? Candomblessista, umbandista. E não raro, muitas pessoas que frequentavam esses lugares, ao chegar lá no terreiro, tinha lá uma mesa com a Bíblia aberta, para você ver. Porque dando para passar aquela credibilidade, que aquela religião ali possui também princípios bíblicos, né? O que não é verdade, mas para aquele que é leigo, que ignora, que é ignorante, não tem conhecimento da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia aberta ali traz esse ar de credibilidade, né, para aquela religião na qual está sendo apresentada ali. Então a Bíblia, de fato, ela é muito respeitada. Não somente a Bíblia em si, mas, obviamente, seus princípios, né, que tem origens, né, na tradição. Aliás, a nossa sociedade é baseada nesta tradição judaico-cristã, né? E eu tenho lido alguns livros de história que revelam que, por exemplo, para o marxismo, para o comunismo, por exemplo, né, na mente desses homens que tentaram estabelecer essas ideologias políticas, eles dizem que a religião, no caso a religião cristã, elas não têm lugar nessas ideologias, né? É interessante isso. O próprio Lenin e Stalin diziam que o cristianismo ele se opunha ao pensamento marxista, né? Ao pensamento comunista. Então eles entendiam que era necessário eliminar, né? Reprimir o cristianismo, né? Então você percebe que a grande maioria dos comunistas são ateus. Por quê? Porque os princípios judaico-cristãos vão lutar, vão pelejar, vão batalhar contra essas ideologias. São ideologias que descartam. Deus não está presente na agenda dessa gente. Então, por conta dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, ou a Bíblia, né, tem sido amada ou odiada, né, nesses séculos, né, na história da humanidade. Diz mais aqui, ó. Para ser específico, observe. Número 1. Sua exatidão. Nota-se a ausência total dos absurdos encontrados em outros livros considerados sagrados.
Nela não lemos, por exemplo, que a Terra origina-se de um ovo que, depois de um dado número de anos para a sua incubação, descansa depois sobre uma tartaruga. E nem sobre a Terra, rodeada por 7 mares de água salgada, suco de cana, bebidas alcoólicas, manteiga pura, leite coalhado, etc. Escreve o Dr. D.E.C. Clarke. Há uma diferença insondável entre a Bíblia e qualquer outro livro. Essa diferença deve-se à sua origem. Ponto 2. Sua unidade contém 66 livros escritos por uns 40 autores diferentes, num período de mais ou menos 1.600 anos e trata de uma variedade de tópicos. No entanto, demonstra uma unidade de tema e propósito que só se explica se houver uma mente diretriz. Na verdade, 66 livros escritos no período de 1.600 anos, vários autores de épocas diferentes, profissões diferentes, mentes diferentes, mas você percebe essa unidade presente na Bíblia. Isso é uma obra sobrenatural, né? Sem dúvida. Ponto 3. Quantos livros podem ser lidos até 2 vezes? Interessante isso, né, irmão? Mas a Bíblia pode ser lida centenas de vezes sem que se consiga esgotar suas riquezas profundas ou sem que o leitor perca o interesse. Que interessante, é verdade. Certo missionário do século XIX, conta-se que ele leu a Bíblia toda em sua vida mais de 200 vezes. Sendo que dessas 200 vezes, mais de 100 vezes foram lidas a Bíblia de joelhos. Então você vê a devoção e o amor por esse livro, né, sagrado, Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Ponto 4. Sua assombrosa circulação. Já foi traduzida para milhares de idiomas e dialetos e lida em todos os países do mundo. Ponto 5. Sua atemporalidade e eternidade. É um dos livros mais antigos do mundo e ao mesmo tempo mais moderno. A alma humana jamais a pode superar. O pão é um dos alimentos mais antigos e ao mesmo tempo mais moderno. Enquanto os homens estiverem fome, desejarão pão para o corpo. E enquanto anelarem por Deus e pelas coisas terrenas, desejarão a Bíblia. De fato, Calbart dizia isso, né? Bom, Calbart, para você que não sabe, foi um teólogo, né, suíço, que é considerado por muitos, né, um dos maiores teólogos do século XX. Ele dizia que teologia se faz com um jornal na mão, jornal do dia, né, jornal, e a Bíblia na outra mão. Ou seja, ele estava tentando explicar, tentando dizer que a Bíblia é moderna, então os assuntos que nós lemos nos jornais, as notícias, nós encontramos ali base para nós fazermos essa comparação, essa analogia, tudo que nós temos visto nos noticiários, de fato, de verdade, a Bíblia tem uma resposta, uma orientação para o homem, né? Ponto 6. Sua admirável preservação em face da perseguição e oposição da ciência. Os martelos se gastam, mas a bigorna permanece. De fato, infelizmente na ciência existem muitos homens ateus, né, que tornam-se militantes. Na verdade, eles tentam atacar a Bíblia, tentando desacreditá-la, porque são militantes ateus. Mas graças a Deus, nesses últimos tempos, nos últimos anos, eu percebi também que Deus tem levantado doutores, homens muito sábios, doutos, que também são cientistas. Isso é muito interessante. Homens tementes a Deus que são cientistas e têm encontrado, tanto na ciência quanto nas Sagradas Escrituras, né, ali uma conciliação. Ele não olha a ciência e a Bíblia como algo irreconciliável. Pelo contrário, ele, a cada dia mais a ciência mostra para ele que existe sim um ser soberano, um ser inteligente, criador dos céus e da terra, e ele consegue conciliar sua fé com a ciência sem problema algum. Ponto 7. Todas as suas muitas profecias cumpridas. Quantas foram as profecias que se cumpriram, irmãos? Só para você ter uma ideia sobre, por exemplo, a respeito de Jesus, né? O Evangelho de Mateus vai dizer muito isso, né? Para que, e assim se cumpriu as Escrituras a seu respeito, né? O Evangelho de João também, quando terminava de narrar um episódio da vida de Jesus, dizia, então, e assim se cumpriu a Escritura a respeito dele, né? Então, para que se cumprisse a Escritura, aconteceu isso e tal. Isso é interessante, né? O Antigo Testamento apontando para o Messias, para Jesus, se cumprindo na sua vida. A gente vê isso nos Evangelhos. Sente-se, as Escrituras, sente-se que elas são inspiradas. Se sente isso, né? Diz aqui,
Mas você não crê naquele livro, não é mesmo? Disse um professor de um colégio de Nova York a uma aluna cristã que estava assistindo às aulas bíblicas. Ela respondeu: é claro que sim. Acontece que conheço pessoalmente o autor. Ela declarou a razão mais ponderável para crer na Bíblia como a palavra de Deus, ou seja, seu apelo ao nosso conhecimento pessoal, ao falar conosco em um tom que nos faz sentir sua origem divina. Isso é interessante, porque uma coisa é você ler uma obra de Homero, né? Um clássico grego. Você lê aquela obra, você nunca conheceu o autor, né? Mas quando nós lemos a Bíblia, ainda que alguns digam, mas você nunca viu Jesus, nunca andou com ele, com os discípulos 2000 anos atrás? Sim, nós nunca o conhecemos fisicamente, mas o autor das Escrituras habita dentro de mim e de você. Essa é a diferença. Então a gente conhece. Sim, podemos sentir a sua presença, o seu cuidado, o seu amor. Não é só uma questão de me esforçar para acreditar que isso é verdade. Não, a gente sente. Ele fazendo morada dentro de nós, né? Isso é lindo. E diz mais aqui, a Igreja Romana, a Igreja Católica, assevera que a origem divina das Escrituras depende, em última análise, do testemunho da Igreja, considerado um guia infalível em todas as questões de fé e prática, como se a verdade eterna e inviolável de Deus dependesse do juízo do homem, afirmou João Calvino, o grande reformador. Declarou ele ainda: afirma-se que a Igreja decide qual a reverência devida às Escrituras e quais os livros que devem ser incluídos no cânon sagrado. A pergunta: como saberemos que as Escrituras vieram de Deus, a não ser que haja uma decisão da Igreja? É tão tola quanto a pergunta: como discerniremos a luz das trevas, o branco do negro, o amargo do doce? Então, para você que está começando agora a teologia, saiba uma coisa. A Igreja Católica Romana, muitos de nós brasileiros vivemos de lá, eu vim de lá, ela ensina na sua teologia que a Bíblia e os escritos, as bulas, as encíclicas papais, ou seja, o que eles chamam de a tradição, os escritos, mais de 1000 anos de Igreja Católica, né? Os seus escritos, que eles chamam de tradição, eles têm o mesmo peso. Não tem essa da Bíblia, da última palavra. A tradição, os teólogos, o Papa, é que dão a última palavra. Eles que definem o que você vai acreditar. Certo? Então, eles entendem, por exemplo, que a tradição tem a mesma autoridade da Bíblia. Então, se a tradição, se existe alguma, e de fato existe, por exemplo, a doutrina do purgatório, não está na Bíblia, mas isso foi criado pelo chamado, que eles chamam de magistério, né? Pelos grandes teólogos, né? Aprovado pelo Papa na Idade Média. Então, com o passar dos séculos, eles entenderam que tal doutrina ela tem o mesmo peso de Bíblia. Então as pessoas precisam obedecer, segundo a visão católica, os católicos precisam obedecer essa doutrina, já é um dogma. Você não pode questionar, está no mesmo peso das Escrituras Sagradas. Nós, protestantes e evangélicos, nós não acreditamos dessa maneira. Nós entendemos que a palavra de Deus, né, é que nos dá, né, o último aval. A última palavra está aqui. Nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé. Certo? Então, por exemplo, se o teu pastor, se algum líder que você segue, diz para você assim, a partir de hoje nós vamos sacrificar alguns animais aqui nessa congregação. Você vai segui-lo? Não. Você percebe claramente que está fora da Bíblia, então você não segue. Entende? A palavra dele, ou da denominação dele, não tem o mesmo peso da Bíblia. A palavra de Deus é que norteia as nossas vidas. Então, se a Bíblia diz que isso não existe, que não tem nada a ver essa questão, né, direcionada pelo líder, então nós vamos ficar com a Bíblia e não com o que aquele líder diz. Na verdade, só devemos obedecer às Escrituras se o nosso pastor, se o nosso líder espiritual estiver de acordo com ela, com as Escrituras Sagradas. Amém? Bem. Continuando aqui. Estou na página 36, né? Uma declaração aí de Calvino. Calvino diz mais o seguinte: o testemunho do Espírito é superior a todos os argumentos.
Deus, em sua palavra, é a única testemunha fidedigna de si mesmo. Da mesma maneira que a palavra não acha a crença verdadeira no coração dos homens, enquanto não for selada pelo testemunho do seu Espírito. O mesmo Espírito que falou por intermédio dos profetas deve entrar em nosso coração para convencer-nos de que esses profetas entregaram fielmente a mensagem que Deus lhe confiara. Que este seja, portanto, um assunto resolvido. Aqueles que são ensinados internamente pelo Espírito Santo confiam firmemente nas Escrituras e também que as Escrituras são sua própria evidência e que elas não podem estar legalmente sujeitas às provas e aos argumentos, mas conquistam, pelo testemunho do Espírito, a confiança que merecem. Então nós temos aí o testemunho do Espírito Santo, né? Nos nossos corações. Né? Nós conhecemos o autor das Escrituras, que é Deus. O autor das Escrituras, por intermédio do seu Santo Espírito, habita dentro de nós. E esse mesmo Espírito, como diz Paulo lá em Romanos 8, né? Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que essa palavra é verdadeira, que nós não temos dúvida alguma que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele voltará, etc, etc, etc. Então é diferente. É diferente. Quem conhece o autor nas Escrituras não duvida, né, da sua palavra. Diz mais assim, porque citamos evidências externas sobre a exatidão das escrituras e de seu merecimento geral. Fazemos isso primeiramente não para poder crer que são certas, mas sim porque sentimos que são certas. Em segundo lugar, é motivo natural de alegria poder apontar evidências externas das coisas em que cremos no coração. Finalmente, essas provas servem de veículo e receptáculo, por assim dizer, pelos quais podemos expressar em palavras nossa convicção íntima e dessa maneira estar sempre preparados para para responder a qualquer pessoa que nos pedir a razão da esperança que há em nós, né? Citando aqui 1 Pedro 3,15. E por fim, para terminar esse capítulo, ele vai falar aqui que as escrituras provam que são inspiradas. O Dr. Eugene Strock disse: quando era menino, li uma história que me mostrou os diferentes meios pelos quais podemos ter certeza de que essa grande coletânea de livros sagrados, a Bíblia, é realmente a palavra de Deus e sua revelação aos homens. O escritor da história explicara 3 classes de evidência: a histórica, a interna e a experimental. Assim ele contou como certa vez enviou um menino a um químico para comprar uns gramas de fósforo. O menino voltou com um pacotinho. Seria mesmo fósforo? O menino relatou que foi à drogaria e pediu fósforo. O químico foi às prateleiras, tirou uma substância de um frasco, colocou num pacotinho e entregou-lhe. O menino levou o pacotinho diretamente para casa. Essa foi, portanto, a evidência histórica de que no pacotinho havia fósforo. Quando abriu o pacotinho, notou-se que o conteúdo parecia ser fósforo e cheirava também a fósforo. Essa foi a evidência interna. Quando ateu fogo à substância, houve fortíssima combustão. Essa foi a evidência experimental. Ou seja, as defesas intelectuais da Bíblia têm seu lugar, mas no fim das contas, o melhor argumento ainda é o prático. A Bíblia tem produzido resultados práticos, ela tem influenciado a civilização, transformado vidas, trazido luz, inspiração e conforto a milhões, e sua obra ainda continua. Isso é verdade, irmão, sabe por quê? Por mais que temos assim, vamos procurar provas, argumentos para defender a Bíblia, para defender as escrituras sagradas, legal, isso é válido. Mas a maior prova é a prática, são as vidas transformadas. Pessoas que ouviram a palavra e foram curadas de enfermidades incuráveis, pessoas que tiveram experiências com Deus, de serem salvas da morte, pessoas que estavam em coma, voltou do coma e se voltou para Jesus, pessoas que estiveram, né, diante da morte literalmente e tiveram encontro com o Senhor, foram livres das drogas, da vida do crime. Olha, o que essa palavra, o que esse Deus tem feito na vida das pessoas é realmente incrível. Então a maior prova, né, são as vidas transformadas, né? Vou te dar um exemplo. Certo rei, na Idade Média, perguntou ao seu capelão no palácio e disse assim: me dê uma prova de que Deus existe, ilustríssimo capelão. E o capelão diz assim: o senhor quer uma prova de que Deus existe? Vai, Majestade, olhe para a nação de Israel. Deus existe. O povo judeu já era para ter sido exterminado, irmãos, há muitos séculos. Um dos povos mais odiados no Oriente Médio. Todos contra Israel, é impressionante.
Mas Deus tem propósitos ainda, né? Segundo as Escrituras, Deus tem planos ainda para com a nação de Israel. Então, nós percebemos que a palavra de Deus é verdadeira pelo que ela tem realizado na vida das pessoas, das nações, quando essas pessoas e essas nações passam a colocar em prática e acreditar nas Escrituras. Então nós temos as evidências, três classes de evidências, né, nas Sagradas Escrituras. Então vamos anotar aqui para a gente não esquecer. A evidência histórica, né? Número 1, evidência histórica. Número 2, você que gosta de anotar aí, né? A evidência interna. E a experimental. Certo? Então essas evidências comprovam que as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, sim, ela é a palavra clara, a vontade de Deus para a humanidade, para os homens. Amém? Na próxima aula, na aula de número 8, porque essa é a aula 7, nós vamos entrar aqui, ó, vamos falar sobre Deus. Muito legal. Então compartilhe aí com os amigos aí, se inscreva. Coloca aí, aperta aí o sininho aí, ativa o sininho. Se inscreva no nosso canal, compartilhe na sua página Facebook. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, compartilhando conhecimento. Teologia para iniciantes, amém? Para você aí se aprofundar mais e mais na palavra de Deus. Olha que maravilha. Teologia para iniciantes, para você que tem noção de nada, para você ter uma noção, para você compartilhar e aprender mais e mais das coisas relacionadas ao reino de Deus, amém? Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus assim permitir.